Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer a parte 2 do vídeo, as mentiras que a sua ansiedade conta. Primeira mentira: quando você tem uma situação que é muito desafiadora, seja enfrentar um toque, ou seja enfrentar alguém dizendo não, ou seja terminar um relacionamento, enfim, qualquer situação que você percebe que para você é difícil de lidar, a tua ansiedade vai te dizer que é melhor evitar. Só que ela tá mentindo para você, porque quanto mais você evita situações que são difíceis de alguma maneira, mais você reforça a ideia de que você não é capaz de lidar. Logo, cada vez mais você se sente pequeno, frágil diante daquelas situações que talvez se você ousasse, se você se permitisse enfrentar, você descobriria que pode ser difícil, pode ser chato, pode ser complicado, porém não é impossível de você lidar. E quando a gente nota que, opa, foi difícil, mas olha, até que eu consegui lidar, até que eu consegui dizer não, até que eu consegui sair daquela relação que era extremamente abusiva, quanto mais eu consigo mostrar isso pra mim, menos a minha ansiedade ganha força. Outra mentira que a tua ansiedade conta: quando a gente se depara com uma situação desafiadora, alguma situação que desperta a ansiedade, a gente já começa a pensar em todos os cenários possíveis. Então, até diante de uma situação que é boa, sei lá, vamos supor que você sempre sonhou em ser pedida em casamento, ou pedido em casamento. E aí, finalmente, depois de anos, algum milagre acontece e a pessoa te pede em casamento. Aí, o grande momento chegou, o momento que você mais queria chegou. Ao invés de você focar naquilo de que, nossa, finalmente chegou, nossa, nem acredito, deve ser mentira, me belisca, não. Você fica pensando em todas as coisas negativas que podem vir. Nossa, a pessoa me pediu em casamento. Será que isso significa que alguma coisa vai dar de errado? Porque não pode ser as coisas darem certo pra mim. Ou, nossa, e se eu não der conta do casamento? Será que ele é uma pessoa ideal ou ela é a pessoa ideal pra mim? Ou e se eu casar e depois me arrepender? E aí aquilo que era pra ser o grande momento da tua vida começa a ser só mais uma fonte de ansiedade. Então aqui o erro que ela te conta é te fazer visualizar milhões de cenários, achando que tá te preparando para eles, mas na verdade só te coloca como uma pessoa ali que se sente pequena e amedrontada diante desses cenários que podem vir a acontecer. Outra mentira: ela faz você catastrofizar. Falo bastante da catastrofização porque é uma das coisas mais comuns que pessoas ansiosas fazem. É um erro de pensamento muito comum, que a gente chama de distorção cognitiva, que é justamente você olhar para a situação. Por exemplo, meu chefe me ligou ou um paciente me mandou mensagem: Leila, preciso falar com você. Aí eu já penso: meu Deus, o que será que aconteceu? Com certeza a pessoa, sei lá, vai me dar uma bronca, ou vai pedir para parar a terapia, ou meu chefe vai me demitir. E às vezes a pessoa só precisa me dizer alguma coisa que precisava ser dita naquele momento, mas que não é nada grave em relação a mim. Mas obviamente a nossa ansiedade faz a gente visualizar o pior cenário possível, numa situação que às vezes aparentemente não tem nada demais, sei lá, a pessoa pediu pra eu conversar, mas às vezes é pra contar que não tá bem, que a pessoa tá passando por uma situação muito difícil, que ela não aguenta mais, que ela vai pedir demissão aqui do trabalho, mas eu já penso que é algo sobre mim. Então, catastrofizar, a gente pensar no pior de uma situação, algo bem comum em pessoas ansiosas, pessoas que têm pânico, enfim, outras questões assim, é ter sintomas físicos, por exemplo, sentir o coração acelerado, sentir às vezes um formigamento ou sentir uma tremedeira, aí já interpretar isso como algo terrível. Então, por exemplo, se meu coração está acelerado demais, isso significa que eu estou tendo um infarto. Ou se de repente minha respiração tá tão ofegante, significa que eu tô morrendo. Ou se eu tô com tantos pensamentos que minha cabeça tá tão caótica, eu acho que eu estou perdendo o controle. Eu acho que eu vou enlouquecer. Então eu sempre, acabo pensando no pior possível da situação. E eu ignoro que existem outras explicações. Então, poxa, eu vim aqui correndo para gravar logo esse vídeo porque já vai dar meu horário de atendimento. Então meu coração tá acelerado porque eu vim correndo na escada. Ou de repente porque eu tava fazendo aqui uma bicicleta, uma atividade física, por isso que meu coração tá acelerado. Ou sim, porque eu fiquei muito ansioso e por isso que eu tô sentindo minha pele muito gelada, ou muito suada, ou que eu tô com essa tremedeira, porque sim, eu fiquei ansioso, não porque eu estou morrendo. E aí é muito fácil, porque quem sofre da catastrofização é muito fácil a gente levantar evidências na tua história de vida, porque a gente consegue olhar para trás e ver quantas vezes você catastrofizou, você pensou que o pior cenário ia acontecer e isso nunca aconteceu. Uma outra coisa comum que a ansiedade faz, um outro erro, é eu achar que eu sei o que os outros estão pensando.
Então, às vezes, eu vejo alguém olhando e dá um sorrisinho, né, uma risada no caso, entre duas pessoas ali estão conversando, eu já acho que estão falando mal de mim. Ou eu vou e falo alguma coisa pro meu parceiro, ou pro meu filho, ou pra minha irmã, não sei, e aí eu vejo a cara que a pessoa fez, eu já acho que eu sei o que a pessoa tá pensando, não gostou do que eu falei. Eu não sei, a gente não tem o poder da telepatia, a gente não tem o poder de ler mentes, então eu achar que eu sei o que passou na mente do outro é um grande erro que a ansiedade faz vocês acreditarem. E para não me estender muito, acho que uma coisa que, assim, que a gente precisa pontuar aqui, que é um erro bem comum, é a questão do perfeccionismo. Quando a tua ansiedade faz você querer fazer o melhor, querer entregar o melhor, seja em relação a um vídeo, seja em relação a um relatório, seja em relação a responder uma mensagem de WhatsApp, que não é nada demais, mas você precisa encontrar as melhores palavras, seja para mandar um parabéns, para mandar uma homenagem, você vê que você fica ali enrolando, e aí o negócio não sai. Quando você vai ver é porque você tá tão preso em querer fazer o negócio perfeito que você simplesmente não faz. Então a ansiedade mente pra você quando ela diz que você pode fazer absolutamente tudo perfeito na tua vida. Primeiro ela mente porque assim, não precisa. Se mandar um parabéns, a pessoa vai ficar feliz porque você mandou um parabéns. Se não teve, se você fez uma artezinha, não teve um arabesco, não teve um negócio, tá tudo bem, a pessoa nem sabia que podia ter o arabesco. Então o que importa nesse caso é a mensagem. O que importa muitas vezes é eu executar a tarefa, ainda que ela não seja feita da forma mais perfeita possível. De maneira geral, se você é a pessoa que é muito perfeccionista, talvez você procrastina demais, você deixa de fazer, você deixa de entregar. Isso queima muito mais o teu filme do que de repente você fazer da maneira imperfeita. Então, a mentira que a nossa ansiedade conta nesse caso é achar que eu posso fazer perfeito quando na verdade não. Eu só simplesmente devo focar em fazer. Ainda que eu não escolha a melhor escolha possível para este momento, pelo menos eu vou ter escolhido e vou ter feito algo. E também, dentro dessa ideia do perfeccionismo, a gente tem um outro erro, que é o erro da crítica muito intensa, né? De eu apenas focar nas coisas negativas, de eu apenas ficar ali muito fácil me criticando e ignorando que eu tenho acertos também. Então aí junta também a erro de se culpar o tempo todo, de se sentir culpado por absolutamente tudo. Então se de repente você vai e manda uma mensagem e a pessoa entendeu errado o que está escrito, o que está nítido ali, aí você já pensa, nossa, eu sou muito confuso. E às vezes não, a pessoa que leu super rápido, a pessoa que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, leu errado a sua mensagem e você já se culpa, você já se critica, você já se coloca numa posição de que você é o errado, de que você é o inferior, de que o problema é você. Nem sempre, às vezes sim. E também quando vem a crítica do outro, a gente toma isso muito a sério, como se a pessoa fosse a detentora da razão. E não. Então, por exemplo, uma crítica construtiva, às vezes a pessoa fala, nossa, Leila, eu percebi que neste vídeo o áudio ficou esquisito, eu acho que você ficou com uma janela aberta, é melhor fechar, ainda que a iluminação não fique tão bacana, mas melhor fechar. De repente é uma crítica válida, não significa que, nossa, seus vídeos são um lixo, são uma bosta, Leila, para de gravar vídeo. Não é isso. E se a pessoa me disser isso, eu preciso ter uma avaliação, um autoconhecimento para conseguir dizer para mim mesma, olha, pera, não é porque a pessoa achou que é um lixo que necessariamente é. Se fosse assim, não teria pessoas ouvindo o que eu tô falando agora. Se você tá me ouvindo, coloca aqui nos comentários, eu ouvi até esse ponto. Viu? Se você tá ouvindo é porque é válido, ainda que alguém tenha criticado. Então vamos tentar não levar tão a sério essas críticas, as externas e principalmente essas internas. Outra coisa muito comum, um erro muito comum da nossa ansiedade é fazer a gente achar que tudo tem que ser feito daquela forma, é tipo um ditador na tua cabeça. Não, as coisas têm que ser assim. Então a gente quer ter o controle de tudo e as coisas têm que ser exatamente da forma com que a gente planejou na nossa cabeça e quando não acontece a gente fica totalmente perdido, desnorteado, parece que o caos se instala porque a gente não consegue lidar com aquilo que fugiu do nosso script, do nosso roteiro. Porém, não, nem tudo tem que ser feito da forma com que a gente gostaria. Claro que a gente prefere, a gente vai colocar nesse sentido. Com essas palavras, olha, eu preferiria que tudo corresse da forma com que eu esperava. Então, eu prefiro que este vídeo não dê uma flopada e que realmente consiga atingir várias pessoas. Porém, se não atingir, não significa que é o fim do mundo. E isso, né, é até um ponto que de repente eu posso usar já para concluir esse vídeo. A tua ansiedade, eu acho que o pior erro da nossa ansiedade é fazer parecer que as coisas vão ser o fim do mundo. Se der errado, se aquilo que eu acho que vai acontecer de fato, eu acho que eu não vou dar conta, que realmente vai ser uma catástrofe iminente. E não é verdade. Não é verdade que você não vai dar conta, é verdade que quando a gente fica ansioso, é muito chato,
Porque a gente fica com aquele aperto no peito, a gente fica com aquele pensamento que não para, a gente só queria parar a nossa cabeça e a gente não consegue. É desconfortável sim, mas não é perigoso. Então não é o fim do mundo se a gente se sentir ansioso. Por mais difícil que seja, a gente precisa começar a focar na nossa capacidade de gerenciar, administrar a nossa ansiedade e não apenas do quanto ela pode ser potencialmente perigosa, porque perigosa ela não é. Olha para trás, quantas vezes ela te disse que um monte de coisa ia acontecer e não aconteceu. E se aconteceu, avalia se aconteceu porque ela falou ou porque você ficou com tanto medo, você meteu os pés acho que os pés pelas mãos, acho que é isso, né, gente? Minha ansiedade tá me atrapalhando aqui. Mas enfim, para resumir, é isso. Para fechar, é isso. A gente precisa cada vez mais questionar a nossa ansiedade e nos munir de ferramentas, de recursos para a gente conseguir gerenciar ela. Se quiser saber mais sobre como administrar a sua ansiedade de uma forma mais saudável, como não deixar ela tomar conta de você e atrapalhar, paralisar e prejudicar a tua vida, deixa aqui nos comentários que eu faço uma outra parte desse vídeo, certo? Por gentileza, se inscreva no meu canal, por gentileza, deixa seu like, não custa nada e você me ajuda bastante. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.